Sejam muito bem-vindos ao canal Questões para Concurso. Hoje trouxemos um vídeo com a terceira e última parte da leitura da Lei Orgânica Municipal nº 1 de 1990 de Santo André. Não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal e ativando o sininho de notificações você ficará sabendo de nossos vídeos em primeira mão. Bons estudos! Título 6. Da Ordem Social. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 217. O município atuará, dentro de sua esfera de competência, no sentido de assegurar, prioritariamente, o bem-estar social. Artigo 218. Ao município compete ainda, no âmbito de seu território. Inciso 1. Observar e fazer cumprir as normas constitucionais, conjugando suas ações com o Estado e a União quando for o caso. 2. Zelar pela educação, cultura, esportes, lazer, saúde, higiene, moradia, transporte, defesa civil, segurança e promoção social, pleno acesso à ciência, assim como pela proteção à família, à maternidade, à criança, ao adolescente, à mulher, ao idoso e à pessoa portadora de deficiência, vedada discriminação de qualquer natureza. Artigo 218-A. O Poder Público Municipal de Santo André deverá reservar para as pessoas de raça negra percentual mínimo de vagas para preenchimento de cargos e empregos públicos nos órgãos da administração pública municipal direta e indireta. NR. Artigo 218-A, acrescido pela Emenda número 40, de 18 de outubro de 2002. Capítulo 2. Da Seguridade Social. Seção 1. Disposição Geral. Artigo 219. O município garantirá, em seu território, o planejamento e desenvolvimento de ações que viabilizem, no âmbito de sua competência, os princípios de seguridade social assegurados pelos artigos 194 e 195 da Constituição Federal. Seção 2. Da Saúde. Artigo 220. Saúde é direito do cidadão e dever do poder público e será garantida, em articulação com a União e o Estado, mediante. Inciso 1. Políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade e à redução e eliminação do risco de doenças e de outros agravos. 2. Acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em todos os níveis. 3. Direito à obtenção de informações e esclarecimentos de interesse da saúde individual e coletiva, assim como das atividades desenvolvidas pelo sistema. 4. Atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde. Artigo 221. O conjunto de ações e serviços de saúde desenvolvidos por órgãos e instituições públicas municipais da administração direta, indireta e fundacional, constitui o Sistema Único de Saúde, que se organizará no município de acordo com as seguintes diretrizes básicas. Inciso 1. Direção única exercida pelo órgão previsto na organização administrativa do Poder Executivo. 2. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 3. Gratuidade dos serviços prestados, vedada a cobrança de despesas e taxas, a qualquer título. 4. Integração das ações e serviços das três esferas com vistas ao atendimento individual e coletivo, adequado à realidade epidemiológica local. 5. Universalização da assistência de igual qualidade, com instalação e acessos aos serviços de saúde prestados a todos os níveis da população. 6. Garantia de atendimento preventivo de endemias e epidemias, incluindo-se a importação de medicamentos, sempre que necessário, observados a legislação específica e os recursos disponíveis. 7. Garantia aos profissionais de saúde de planos de carreira, isonomia salarial, admissão através de concurso público, incentivo à dedicação exclusiva e tempo integral, capacitação e reciclagem permanentes e condições adequadas de trabalho para a execução de suas atividades em todos os níveis. 8. Participação da comunidade, na forma da lei. Artigo 222. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao município suplementar, no que couber, a legislação federal e estadual relativamente à sua regulamentação, fiscalização e controle.
Parágrafo 1º. As ações e serviços de preservação da saúde abrangem o ambiente natural, os locais públicos e de trabalho. Segundo, as ações e serviços de saúde serão realizados, preferencialmente, de forma direta, pelo poder público, ou através de terceiros, e pela iniciativa privada. Terceiro, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Quarto, a participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde terá caráter complementar e se efetivará mediante convênio ou contrato de direito público, firmado preferencialmente com entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Quinto, as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ficarão sujeitas, quando participarem do Sistema Único de Saúde, às diretrizes deste e às normas administrativas incidentes sobre o objeto do convênio ou do contrato. Sexto, o município poderá celebrar consórcios intermunicipais para atender às necessidades do sistema de saúde, quando houver indicação técnica e consenso dos participantes. Artigo 223. Compete à Autoridade Municipal de Saúde, mediante convênio com a União ou o Estado, ou em obediência a determinações legais, de ofício ou por denúncia de risco à saúde, proceder à avaliação das fontes de riscos do ambiente de trabalho e determinar a adoção das devidas providências, para que cessem os motivos que lhe deram causa, ou requerê-las às autoridades estaduais ou federais. Artigo 224. A participação da população é garantida através dos seguintes mecanismos, que terão sua composição, organização e competência fixadas em lei. Inciso 1. Conferência Municipal de Saúde. 2. Conselho Municipal de Saúde. 3. Conselho Diretor de Unidade de Saúde. Artigo 225. Compete ao Sistema Único de Saúde, no âmbito municipal, nos termos da lei, além de outras atribuições. Inciso 1. Dar assistência integral à saúde, respeitadas as necessidades específicas de todos os segmentos da população, inclusive os institucionalizados, através de ações, serviços e promoção nutricional. 2. Identificar e controlar os fatores determinantes da saúde individual e coletiva mediante a formulação, organização e coordenação de programas e ações referentes, em especial, a linha A, ou vigilância sanitária. B, ou vigilância epidemiológica. C, ou saúde da mulher. D, ou saúde do trabalhador. I, ou saúde da criança e do adolescente. F, ou saúde do idoso. G, ou saúde das pessoas portadoras de deficiências. H, ou saúde e higiene bucal. I, ou saúde mental. Inciso 3. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 4. Colaborar na proteção do meio ambiente, inclusive o do trabalho, atuando em relação ao processo produtivo para garantir a linha A e acesso dos trabalhadores, individual ou coletivamente, através de seus respectivos sindicatos, referente às atividades que comportem riscos à saúde e aos métodos de controle, bem como suas avaliações. B. E a adoção de medidas preventivas de acidentes e de doenças do trabalho. Inciso 5. Analisar e emitir parecer técnico sobre projetos de construção e ampliação de prédios que se destinem ao trabalho médico. 6. Formular, desenvolver e implantar serviços de atendimento integral aos idosos e aos aposentados por invalidez. 7. Desenvolver programa de atenção aos portadores de deficiências em nível de reabilitação e tratamento, garantindo o fornecimento de equipamentos necessários à sua integração social. 8. Criar serviço odontológico especializado para atender os portadores de deficiências que não possuam condições de ser atendidos na rede normal. 9. Acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbimortalidade. 10. Fiscalizar e controlar o equipamento e a aparelhagem do sistema de saúde, conjuntamente com o Estado, na forma da lei. 11. Regulamentar e executar a Política Nacional de Insumos e Equipamentos, bem como participar, supletivamente às ações da União e do Estado, do controle e fiscalização da produção, armazenamento, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e teratogênicos.
12. Implantar o Plano Municipal de Alimentação e Nutrição, de conformidade com os planos estadual e nacional, de forma articulada e supletiva em relação ao órgão específico de abastecimento. 13. Incrementar a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico visando a elaboração, por instituições de ensino superior em conjunto com a direção do Sistema Único de Saúde Municipal, de diretrizes orientadoras dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas para cuja realização concorram, direta ou indiretamente, recursos humanos, materiais ou físicos daquele sistema, as quais deverão ser referendadas pelo Conselho Municipal de Saúde. 14. Complementar as normas referentes às relações com o setor privado e celebrar contratos com serviços privados de abrangência municipal, fiscalizando-lhes o funcionamento. 15. Garantir o direito à autorregulação da fertilidade, com a livre decisão do homem, da mulher ou do casal, tanto para exercer a procriação como para evitá-la, assegurando-o por meios educacionais, científicos e assistenciais, vedada qualquer forma coercitiva ou de indução por parte de instituições públicas ou privadas. Parágrafo único. Para atender ao disposto na alínea ou H deste artigo serão desenvolvidas ações de caráter preventivo e corretivo. Artigo 226. A direção do Sistema Único de Saúde estabelecerá a planificação necessária para o desenvolvimento de ações preventivas e extra-hospitalares que preservem e valorizem a dignidade e a reintegração social do doente mental. Parágrafo 1º. Respeitados os preceitos éticos, a internação psiquiátrica compulsória deverá ser obrigatoriamente comunicada, nos termos da lei, à assistência judiciária, a qual emitirá parecer sobre a legalidade da internação. Segundo, é vedada, no âmbito do município, a utilização de celas fortes e outras ações violentas contra o doente mental. Terceiro, cabe à direção municipal do Sistema Único de Saúde, baseada em critérios definidos pelo Conselho Municipal de Saúde, e concomitantemente à ação do Estado e da União, intervir em todo e qualquer estabelecimento de saúde, nos casos que comprovadamente coloquem em risco a integridade dos seus usuários e nos casos de infringência grave à legislação sanitária municipal, nos termos da lei. Artigo 227. É garantida a prestação de atendimento médico, através da rede pública de saúde, para a prática do aborto, nos casos excludentes de antijuridicidade previstos na legislação penal. Artigo 228. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento do município, do Estado, da União, da Seguridade Social, além de outras fontes, que constituirão o Fundo Municipal de Saúde, a ser criado por lei. Parágrafo único. O Fundo Municipal de Saúde será vinculado ao órgão do Executivo responsável pela saúde. Artigo 229. O município proporcionará as condições necessárias. Inciso 1. A criação de bancos de órgãos, tecidos e substâncias humanas, acessíveis a toda a população. 2. A implantação e funcionamento, garantido pelo Estado, de unidades terapêuticas destinadas à recuperação de usuários de substâncias que geram dependência física ou psíquica. Artigo 230. É vedada a nomeação ou designação, para cargo ou função de chefia ou assessoramento na área de saúde, de pessoa que participe de direção, gerência ou administração de entidades que mantenham contratos ou convênios com o Sistema Único de Saúde, a nível municipal, ou sejam pelo mesmo credenciadas. Artigo 231. O município desenvolverá ações integradas aos demais municípios da região do Grande ABC visando a garantir, junto ao Estado e à União, a implantação e manutenção do Sistema Único de Saúde, de acordo com os princípios de universalização, hierarquização, regionalização, descentralização e integração, com a participação da comunidade. Artigo 232. O município destinará recursos no orçamento para o atendimento da saúde materno-infantil a cargo da Fundação de Assistência à Infância de Santo André, FAISA, os quais deverão ser suficientes para garantir a manutenção do atual nível de atendimento. Seção 3. Da promoção social. Artigo 233. A promoção social consiste num conjunto de ações que assegurem o bem-estar social, garantindo o pleno acesso dos cidadãos aos bens e serviços essenciais ao desenvolvimento individual e coletivo. Parágrafo único. As ações de promoção social devem cumprir os objetivos constitucionais de: Inciso 1.
Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à pessoa idosa. 2. Amparo às crianças e aos adolescentes carentes. 3. Promoção da integração ao mercado de trabalho. 4. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiências e promoção de sua integração à vida comunitária. Artigo 234. As ações do município, através de programas e projetos de assistência e de serviço social, serão organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas com base nas seguintes diretrizes. Inciso 1. Participação da comunidade. 2. Integração das ações dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, com as instituições beneficentes e de assistência social ou entidade que as represente, compatibilizando-se nos programas, projetos e recursos de toda ordem, de forma a evitar a duplicidade de atendimento na esfera do município. 3. Garantia, ao cidadão, do direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e ao acesso igualitário aos benefícios e serviços públicos prestados. Parágrafo único. Os programas de assistência social não poderão prevalecer sobre a formulação e aplicação de políticas sociais básicas nas áreas de saúde, educação, abastecimento, transporte e habitação. Artigo 235. Será criado o Conselho Municipal de Promoção Social com composição, funcionamento e competências regulados por lei. Parágrafo único. O CMPS exercerá suas atribuições através de comissões, com competências específicas em suas respectivas áreas, quais sejam: Inciso 1. Comissão da Família. 2. Comissão da Criança e do Adolescente. 3. Comissão do Idoso. 4. Comissão da Pessoa Portadora de Deficiência. Artigo 236. O município destinará recursos no orçamento para garantir a execução dos programas, projetos e ações de assistência e promoção social. Artigo 237. O município, com a colaboração da comunidade, promoverá programas especiais voltados ao combate à mendicância e à indigência, com vistas a tornar as pessoas que as praticam independentes da ação assistencial e a integrá-las à sociedade. Artigo 238. O município poderá subvencionar, ouvido sempre o Conselho Municipal de Promoção Social, programas desenvolvidos por entidades assistenciais, filantrópicas e confessionais, sem fins lucrativos, consoante critérios definidos em lei, desde que cumpridas as exigências de fins sociais dos serviços a serem prestados. Artigo 239. Fica assegurada às entidades assistenciais legalmente constituídas, de caráter estritamente filantrópico e sem fins lucrativos, isenção de todos os tributos municipais. Artigo 240. O município poderá permitir, ouvido o Conselho Municipal de Promoção Social, às entidades filantrópicas, sem fins lucrativos e legalmente constituídas, o uso de áreas livres e ociosas, de quiosques, boxes e assemelhados, parques, praças e jardins, edifícios e outros logradouros públicos, na forma da lei. Parágrafo único. A renda oferida na atividade que a entidade venha a desenvolver nos bens de que trata o caput será destinada exclusivamente às suas finalidades sociais, com a devida prestação de contas ao CMPS. Artigo 241. No caso de reversão ao patrimônio público de bem cujo uso ou direito real de uso tenha sido concedido à entidade assistencial, desde que esteja o mesmo sendo utilizado para o fim previsto no respectivo contrato, fica assegurado o ressarcimento pelas benfeitorias realizadas. Parágrafo único. Quando houver interesse público na reversão do bem para o município, far-se-á a gestão no sentido de dar continuidade às atividades sociais desenvolvidas pela concessionária. Artigo 242. O município criará um órgão de assistência judiciária encarregado de defender os consumidores e assistir gratuitamente munícipes que não possam constituir advogado. Parágrafo 1º. O órgão de que trata o caput será regulado por lei. Segundo, a assistência a que se refere este artigo poderá ser prestada diretamente pelo poder público ou mediante celebração de convênio. Terceiro, fica assegurado à criança e ao adolescente o direito à representação legal e defesa técnica por profissional habilitado, assim como acompanhamento psicológico e social, realizado por meio de organismos próprios. Capítulo 3. Da educação, da cultura, do esporte, do lazer e do turismo.
Seção 1. Da educação. Artigo 243. A educação, direito de todos, é dever do Estado e da sociedade, e deve ser baseada nos princípios de democracia, liberdade de expressão, solidariedade e respeito aos direitos humanos, visando a se constituir em instrumento de desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão crítica da realidade. Parágrafo único. O município garantirá o direito à educação mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade. Artigo 244. Ao Poder Executivo compete a manutenção, ampliação de acordo com a demanda e organização do Sistema Municipal de Ensino, providenciando o atendimento escolar nas modalidades oferecidas, e assegurando ainda as condições necessárias ao desenvolvimento das atividades previstas nesta lei. Artigo 245. O ensino será ministrado no município com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5. Valorização dos profissionais de ensino garantindo, na forma da lei, plano de carreira e estatuto próprio para o magistério público, com piso salarial profissional nunca inferior ao mínimo estabelecido a nível nacional, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, e formação e aperfeiçoamento permanentes. 6. Liberdade de participação da iniciativa privada. 7. Garantia de padrão de qualidade. 8. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Artigo 246. O material didático e demais ações educativas desenvolvidas no Sistema Municipal de Ensino devem contemplar a pluralidade social existente eliminando estereótipos racistas, sexistas e sociais. Artigo 247. O município organizará o Sistema Municipal de Ensino, providenciando o atendimento escolar nas modalidades de: Inciso 1. Educação infantil. 2. Educação de jovens e adultos. 3. Educação especial. Parágrafo 1º. A educação infantil tem por objetivo atender ao pleno desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos de idade através de creches e pré-escolas. Segundo, a educação de jovens e adultos tem por objetivo atender aqueles que, na idade própria, a ela não tiveram acesso. Terceiro, a educação especial tem por objetivo atender o aluno portador de deficiência ou autista. Artigo 248. O Sistema Municipal de Ensino poderá sofrer alterações por iniciativa do Executivo, desde que referendadas pelo Conselho Municipal de Educação e aprovadas pelo Legislativo. Artigo 249. O município poderá atuar no ensino fundamental regular, ouvido o Conselho Municipal de Educação, desde que o faça em cooperação técnica e financeira com o Estado e a União. Artigo 250. Poderá o município instituir: Inciso 1. Cursos de ensino médio regular e supletivo, uma vez atendida, plena e satisfatoriamente, a demanda nos níveis inferiores. Artigo 251. O Sistema Municipal de Ensino dar-se-á através de rede própria, assegurando a existência de escolas com corpo técnico qualificado. Parágrafo 1º. O ensino público municipal assegurará, individual e coletivamente, a prática de esportes e recreação, a expressão artística em suas diferentes linguagens e o estímulo à preservação do meio ambiente como complemento à formação integral do educando, sem perder de vista as necessidades dos portadores de deficiências. Segundo, é obrigatório em todas as unidades da rede municipal. Inciso 1. O ensino dos hinos nacional brasileiro e de Santo André. 2. O ensino de princípios de higiene pessoal e de saúde, notadamente os de natureza bucal. 3. O estímulo à preservação do meio ambiente, através de conhecimentos da ecologia. 4. A educação para a segurança do trânsito. 5. A atividade de educação física, voltada ao desenvolvimento motor do educando. NR. Inciso 5 acrescido pela emenda número 11, de 10 de março de 1994.
6. A educação para a cidadania, através do conhecimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. N.R. Inciso 6 acrescido pela Emenda número 16, de 4 de setembro de 1996. Parágrafo 3º. Para desativação de salas de aula no ensino público do município será ouvido o Conselho Municipal de Educação. 4º. É vedado nas unidades de ensino da rede oficial do município o direcionamento do educando a quaisquer filosofia e ideologia político-partidária. Artigo 252. É obrigatória a avaliação da criança em creche, pré-escola e ensino fundamental, com a finalidade de se diagnosticar deficiência física e mental. Artigo 253. O município assegurará, em sua rede oficial de ensino, educação especial às pessoas portadoras de deficiência e às autistas, por meio de ações educativas com vistas às suas particularidades, com a finalidade de garantir o máximo desenvolvimento de suas potencialidades, bem como sua integração no convívio social. Artigo 254. E dever do Executivo assegurar ao educando do Sistema Municipal de Ensino. Inciso 1. Programas suplementares de alimentação e saúde. 2. Programa suplementar de material didático. Parágrafo único. As despesas com os programas previstos no inciso 1 não poderão ser incluídas no limite mínimo de recursos fixados para a manutenção e desenvolvimento do ensino previsto nesta lei. Artigo 255. É vedada a cessão de uso de próprios públicos municipais para o funcionamento de estabelecimentos de ensino privado de qualquer natureza. Artigo 256. Será criado o Conselho Municipal de Educação, CME, com composição, funcionamento e competência regulados na forma da lei. Parágrafo único. O CME terá, entre outras, competência para fiscalizar a aplicação dos recursos da educação. Artigo 257. Em cada unidade de ensino vinculada ao órgão competente do Executivo funcionará um conselho de unidade, com composição, funcionamento e competência regulados em lei. Artigo 258. Deverá o município obter do Estado, de conformidade com o que dispõe o parágrafo único do artigo 248 da Constituição Estadual, competência para fiscalizar as instituições de educação de caráter privado, no sentido de preservar a qualidade do ensino. Parágrafo 1º. A supervisão referida neste artigo deverá ser efetuada por meio de ação conjugada entre representantes dos pais e da comunidade em geral e o órgão competente da organização administrativa do Executivo, na forma que dispuser a lei. Segundo, ficam assegurados ao educando e aos seus pais, nos termos da lei, o conhecimento do processo pedagógico e a participação na definição das propostas educacionais do ensino no município. Artigo 259. A participação do município no Plano Estadual de Educação dar-se-á através do Plano Municipal de Educação, constituído pelos elementos formadores do diagnóstico e demais necessidades, na forma do artigo 241 da Constituição do Estado. Artigo 260. O município obriga-se a aplicar, anualmente, 25%, no mínimo, da receita resultante de imposto, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1º. A concessão de assistência financeira, pelo município, às instituições de ensino filantrópicas, comunitárias e confessionais, conforme definidas em lei, não poderá ser incluída no percentual mínimo de que trata o caput. Segundo, o município publicará, até 30 dias após o encerramento de cada trimestre, informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados ao ensino, nesse período, discriminadas por seus respectivos níveis. Artigo 261. Parcela dos recursos públicos destinados à educação deverá ser utilizada em programas integrados de aperfeiçoamento e atualização para os educadores em exercício no ensino público. Artigo 262. O Plano Municipal de Educação deverá ser elaborado, podendo, também, ser alterado pelo Executivo, desde que esses atos sejam referendados pelo Conselho Municipal de Educação. Seção 2. Da Cultura.
Artigo 263. O município, atendo-se à existência de especificidades e multiplicidade de universos culturais, garantirá a todos, observada a legislação federal e estadual, o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura, apoiará e incentivará a valorização e difusão de suas manifestações. Artigo 264. Constituem patrimônio cultural do município os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade andreense, nos quais se incluem: Inciso 1. Formas de expressão e comunicação. 2. Criações científicas, artísticas e tecnológicas. 3. Documentos, objetos, obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. 4. Edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. 5. Monumentos, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, paleontológico, artístico, científico e ecológico. Artigo 265. É dever do município identificar, pesquisar, proteger e valorizar o patrimônio cultural andreense, através do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Paisagístico de Santo André, CONDEFAPASA, que será criado na forma da lei. Artigo 266. O município incentivará a livre manifestação cultural mediante: Inciso 1. Criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas. 2. Desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com a União, o Estado e outros municípios e apoio à instalação de espaços culturais e de bibliotecas públicas, inclusive com acervo no sistema Braille centralizado numa só unidade. 3. Acesso aos acervos das bibliotecas, museus, arquivos e assemelhados. 4. Promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da administração da área de cultura. 5. Planejamento e gestão do conjunto das ações, garantida a participação da comunidade. 6. Cumprimento, por parte do município, de uma política cultural não intervencionista, visando a participação de todos na vida cultural. 7. Preservação dos documentos, obras e demais registros de valor histórico ou científico. 8. Criação do Museu e Arquivo Histórico Municipal. Artigo 267. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Artigo 268. As áreas, locais, prédios e demais bens declarados de interesse histórico, artístico, cultural, monumental ou turístico, ficarão sujeitos às restrições de uso, conservação e disponibilidade, na forma estabelecida em lei. Artigo 269. O patrimônio histórico, cultural e científico dos museus e institutos da administração direta, indireta e fundacional é inalienável e intransferível. Artigo 270. Será criado o Conselho Municipal de Cultura com composição, funcionamento e competência regulados na forma da lei. Artigo 271. Fica garantida a criação do Fundo Municipal de Cultura, a ser instituído por lei. Artigo 272. O município deverá integrar movimento regional de proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico. Seção 3. Dos esportes e lazer. Artigo 273. O município apoiará e incentivará as práticas esportivas formais e não formais, como direito de todos. Artigo 274. O poder público apoiará e incentivará o lazer como forma de integração e promoção social. Artigo 275. As ações do município, através de programas e projetos, e a destinação de recursos orçamentários para o setor darão prioridade. Inciso 1. Ao esporte educacional e ao esporte comunitário. 2. Ao lazer da população, mediante o desenvolvimento de política urbana que propicie espaços adequados à recreação, à educação física de tempo livre e outros. 3. A construção e manutenção de espaços devidamente equipados para as práticas esportivas e o lazer. 4. A promoção, estímulo e orientação à prática e difusão da educação física.
5. A adequação dos locais já existentes e previsão de medidas necessárias quando da construção de novos espaços, incrementando a prática de esportes e atividades de lazer por parte das crianças e adolescentes, pessoas portadoras de deficiência, idosos e gestantes, de maneira integrada aos demais cidadãos, e sempre que possível, mediante orientação técnica especializada. Parágrafo 1º. Compete ao município estimular e apoiar as entidades e associações da comunidade dedicadas às práticas esportivas e de lazer. Segundo, no que concerne ao esporte competitivo e de alto rendimento, poderá o município desenvolver suas ações, desde que com a participação da iniciativa privada, do Estado ou da União, na forma que a lei estabelecer. Artigo 276. Fica garantida a gestão democrática das ações de esporte e lazer desenvolvidas pelo poder público. Parágrafo único. Será criado o Conselho Municipal dos Esportes e do Lazer com composição, funcionamento e competência regulados na forma de lei. NR. Parágrafo único acrescido pela Emenda número 13, de 14 de fevereiro de 1996. Seção 4. Do Turismo. Artigo 277. O município promoverá e incentivará o turismo, no âmbito de seu território, como fator de desenvolvimento cultural, social e econômico, observadas obrigatoriamente as normas de preservação do meio ambiente. Capítulo 4. Da Mulher. Artigo 278. Fica garantido, na estrutura administrativa do Executivo, órgão destinado a elaborar, coordenar, executar e fiscalizar políticas públicas, de forma integrada com todos os órgãos da administração pública direta e indireta, que garanta o atendimento das necessidades específicas em frente às diferentes formas de discriminação da mulher, no próprio poder público e no município. Parágrafo único. Fica garantida a participação popular, respeitada a autonomia dos movimentos sociais organizados, que deverá ser definida em lei. Artigo 279. Compete à administração promover políticas preventivas e educativas visando a diminuição da violência pública e privada contra as mulheres. Artigo 280. O poder público deverá promover medidas contra a violência que garantam a defesa e segurança das mulheres, bem como a criação ou ampliação de equipamentos sociais de atendimento jurídico, social e psicológico. Artigo 281. Cabe ao poder público providenciar as condições para a instalação de: Inciso 1. Delegacia de Defesa da Mulher, com o fim de prestar atendimento diferenciado, através de profissionais habilitados, às mulheres vítimas de violência. 2. Serviço de apoio às vítimas de violência, destinado a prestar atendimento às mulheres e seus filhos, com assistência social, jurídica e psicológica, objetivando sua reintegração à família. Capítulo 5. Da família, da criança, do adolescente, do idoso e da pessoa portadora de deficiência. Artigo 282. Cabe ao município, conjuntamente com o Estado e a União, garantir assistência à família, na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Artigo 283. O município, a sociedade e a família têm o dever de assegurar à criança, ao adolescente, ao idoso e à pessoa portadora de deficiência, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Artigo 284. A fim de garantir os direitos assinalados no artigo anterior, o poder público promoverá programas e projetos especiais, admitindo a participação de entidades não governamentais, com as seguintes finalidades. Inciso 1. Assistência integral à saúde da criança e do adolescente mediante alínea A e a aplicação de percentual de recursos próprios destinados à saúde na assistência materno-infantil. B. Prevenção de deficiências física, mental e sensorial. 2. Atendimento especializado e integração social das pessoas portadoras de deficiência, através de treinamento para o trabalho e para a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos. 3.
criação e manutenção de serviços de prevenção, orientação, recebimento e encaminhamento de denúncias referentes às vítimas de violência com atendimento jurídico, social, psicológico e assistência material, na forma que a lei estabelecer. 4. Garantir às pessoas idosas de condições de vida apropriadas, preferentemente em seus lares, com respeito à sua vontade e preservação de seus direitos, assegurada sua participação em todos os equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos e de lazer, defendendo sua dignidade e visando a sua integração à sociedade. 5. Criação e manutenção de serviços destinados à prevenção e orientação contra substâncias que gerem dependência física e psíquica, bem como de encaminhamento de denúncias e atendimento especializado, referentes ao dependente de qualquer idade. Parágrafo 1º. Como forma de atender ao disposto no inciso I, nos hospitais e maternidades da rede de atendimento médico do município, a criança recém-nascida ficará, preferencialmente, em berço no mesmo quarto da mãe, ressalvados os casos em que recomendação médica determine tratamento diverso. Segundo, nos internamentos de crianças com até 12 anos nos hospitais vinculados aos órgãos da administração direta e indireta, é assegurada a permanência da mãe, também nas enfermarias, na forma da lei. Artigo 285. A pessoa jurídica de direito privado que venha a receber do município recursos financeiros para a realização de programas, projetos e atividades culturais, educacionais, esportivas, de lazer e assemelhados, fica obrigada a prever e dar condições de acesso e participação de pessoas portadoras de deficiência. Artigo 286. O município, através de cooperação técnica e financeira, procurará desenvolver centros de convivência destinados a possibilitar aos cidadãos, especialmente às crianças, aos adolescentes e aos idosos, o desenvolvimento de atividades culturais, educativas, sociais, esportivas, de lazer e outras de natureza comunitária, promovendo sua integração social. Artigo 287. O município organizará e implantará serviço especializado adequado, multidisciplinar, destinado ao atendimento das pessoas portadoras de deficiência, com vistas ao diagnóstico, tratamento, reabilitação e orientação familiar, como forma de desenvolver os programas previstos nas Constituições Federal e Estadual. Artigo 288. O município disporá sobre a adaptação de veículos de transporte coletivo com equipamentos próprios ao ingresso e acomodação do idoso e das pessoas portadoras de deficiência. Artigo 289. As travessias de pedestres sinalizadas deverão ter suas guias rebaixadas, com a finalidade de facilitar a travessia das pessoas portadoras de deficiência física. Artigo 290. Cabe ao poder público, através do órgão responsável pelo trânsito no município, garantir vagas reservadas no centro da cidade, destinadas ao estacionamento de veículos automotores, cujo condutor ou um dos passageiros seja pessoa portadora de deficiência física. NR. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos que possuem estacionamentos privativos para seus usuários deverão reservar e garantir vagas destinadas às pessoas de que trata este artigo. NR. Segundo, o disposto neste artigo será regulado por lei. NR. Artigo 290 com redação dada pela emenda número 34, de 15 de junho de 2000. Artigo 291. Em toda obra, seja ela pública ou particular, destinada a atividades que demandem a frequência do público, fica o Executivo obrigado a exigir, para aprovação do respectivo projeto, as condições de acesso para as pessoas portadoras de deficiência física. Artigo 292. Fica o poder público incumbido de promover estudos e pesquisa com a finalidade de estabelecer dados estatísticos sobre a população analfabeta, deficiente, subnutrida e desnutrida a cada 4 anos. NR. Artigo 292 com redação dada pela emenda número 24, de 26 de agosto de 1998. Artigo 293. É garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, no município. Inciso 1. Aos maiores de 60 anos. 2. Aos aposentados por invalidez e acidentária, com mais de 55 anos. Capítulo 6. Da Segurança. Seção 1. Da Guarda Municipal.
Artigo 294. A Guarda Municipal, entidade de caráter civil mantida pelo município, terá a finalidade precípua de proteger o patrimônio, bens, serviços e instalações públicas, além do que a lei dispuser. Nr. Artigo 294 com redação dada pela Emenda número 23, de 24 de junho de 1998. Artigo 295. Compete à Guarda Municipal, além de outras atribuições. Inciso 1. Vigilância permanente dos logradouros e próprios públicos. 2. Guarda das repartições públicas. 3. Prestação de socorros públicos e de salvamento. 4. Proteção e defesa da população e seu patrimônio, nos casos de calamidade pública. 5. Prestação de honra, desde que não seja de caráter militar. Artigo 296. A Guarda Municipal exercerá suas atribuições legais mediante a elaboração de programas, projetos e ações, com a coordenação, fiscalização e controle de um conselho, cuja composição, funcionamento e competência serão estabelecidos em lei. Parágrafo único. O conselho de que trata este artigo encaminhará regularmente à Câmara cópia das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias. Artigo 297. Fica garantida, com a fiscalização do Conselho, a formação e o aperfeiçoamento permanente dos membros da Guarda Municipal, assegurando-lhes formação humanista com conhecimentos gerais dos direitos humanos e jurídicos. Seção 2. Da Defesa Civil. Artigo 298. Será criado o Conselho Municipal de Defesa Civil, COMUDEC, cuja composição, funcionamento e competência serão estabelecidos em lei, incumbido de promover todas as atividades de defesa civil no âmbito do município, caracterizadas pela existência de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, bem como a efetivação de outras medidas preventivas e assistenciais, voltadas à consecução do bem-estar social. Nr. Artigo 298 com redação dada pela Emenda número 43, de 31 de março de 2004. Parágrafo único. A situação de emergência ou de calamidade pública poderá ter atendimento descentralizado, mediante a criação de comissões de defesa civil, que funcionarão nos bairros e edificações residenciais. Título 7. Das Disposições Gerais Finais. Artigo 299. É vedado ao município destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Artigo 300. A lei regulará a composição, competência e funcionamento dos conselhos, comissões e demais colegiados previstos nesta lei. Artigo 301. Os conselhos municipais previstos nesta lei, ou os que vierem a ser criados, obedecerão os princípios estabelecidos no título 4, capítulo 1, seção 11, da Gestão Democrática. Artigo 302. Fica vedada a remuneração, a qualquer título, aos componentes dos diversos conselhos e comissões de que trata esta lei. Artigo 303. Ressalvados os efeitos da Lei Municipal nº 6.596, de 21 de dezembro de 1989, ficam vedadas no município a criação e manutenção, com recursos públicos, de carteiras especiais de previdência social para ocupantes de cargos eletivos. Artigo 304. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência, garantindo as adaptações necessárias para a sua participação nos concursos públicos e definirá os critérios de sua admissão. Nr. Artigo 304 com redação dada pela Emenda número 61, de 22 de junho de 2022. Artigo 305. O município estabelecerá, respeitada a legislação federal e estadual pertinente, penalidades pecuniárias e administrativas sobre atividades industriais e outras que sobrecarreguem ou perturbem a comunidade junto à qual se localizem. Artigo 306. O município participará de um fórum regional permanente, que se reunirá pelo menos trimestralmente, para discussão de problemas comuns aos municípios da região do Grande ABC. Parágrafo único. A Câmara Municipal, em rodízio com os demais legislativos da região, sediará os encontros e custeará suas despesas.
Artigo 307. As áreas definidas em projetos de loteamentos, como áreas verdes ou institucionais, não poderão ter sua destinação, fim e objetivos originais alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver como finalidade VNR. Inciso 1. Regularização de loteamentos, cujas áreas verdes ou institucionais estejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social, destinados à população de baixa renda e cuja situação esteja consolidada, INR. 2. Regularização de equipamentos públicos implantados com uso diverso da destinação, fim e objetivos originariamente previstos quando da aprovação do loteamento, NR. 3. Desafetação de áreas institucionais ociosas e que não desempenham a finalidade para as quais foram destinadas, mediante compensação por área equivalente à proporção da área desafetada, INR. 4. Desafetação de áreas destinadas originalmente à implantação de áreas verdes que não desempenham a finalidade para as quais foram destinadas, mediante compensação por área equivalente ao triplo da área desafetada. NR. Artigo 307 com redação dada pela emenda número 60, de 2 de março de 2022. Artigo 308. Terão preferência na concessão de licença para o comércio ambulante e a exploração de bancas de jornais e revistas, as pessoas portadoras de deficiência e os aposentados. Artigo 309. As administrações direta e indireta do município, bem como a Câmara Municipal, ficam obrigadas a promover o desconto em folha de pagamento dos valores correspondentes às contribuições devidas ao sindicato por seus filiados e à Associação dos Servidores Públicos Municipais por seus associados. NR. Parágrafo único. Os valores de que trata o caput serão repassados às respectivas entidades em até 5 dias úteis, contados da data do pagamento dos vencimentos do servidor. NR. Artigo 309 acrescido pela emenda número 12, de 23 de novembro de 1994. Artigo 310. Esta lei orgânica e suas disposições transitórias, depois de assinadas pelos vereadores constituintes e promulgadas pela Mesa da Constituinte Municipal, entram em vigor em 8 de abril de 1990, revogadas as disposições em contrário. Artigo 309 renumerado para artigo 310 pela emenda número 12, de 23 de novembro de 1994. Das disposições transitórias. Artigo 1º. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais será elaborado por comissão designada especialmente para esse fim e será encaminhado pelo chefe do Executivo, à Câmara, até 28 de fevereiro de 1991. NR. Caput com redação dada pela emenda número 01, de 26 de setembro de 1990. Artigo 2º. A administração municipal deverá promover, no prazo de 2 anos, a ação discriminatória das terras devolutas urbanas. Artigo 3º. A partir do ano de 1992 deverão ser consignadas, nos planos plurianuais de investimentos, verbas próprias para o plano viário e o plano de captação de águas pluviais, de forma a garantir sua execução no prazo máximo de 10 anos. Artigo 4º. Os poderes legislativo e executivo, no prazo de 180 dias, proporão uma forma de integração de seus controles internos, em conformidade com o artigo 136 desta lei orgânica. Artigo 5º. Fica o Executivo obrigado a encaminhar à Câmara o projeto do Plano Diretor até 360 dias da promulgação desta lei. Artigo 6º. O município elaborará, no prazo de 6 meses contados da aprovação do Plano Diretor. Inciso 1. A Lei de Uso e Ocupação do Solo. 2. A Lei de Parcelamento do Solo. 3. O Código Tributário do Município. 4. O Plano Municipal de Meio Ambiente. 5. O Código de Obras do Município. Artigo 7º. O poder público tomará providências para que, no prazo de 20 anos, o município tenha 16 metros quadrados de área verde por habitante. Artigo 8º. No prazo de 3 anos, a contar da promulgação desta lei orgânica, fica o município obrigado a tomar medidas eficazes para impedir o lançamento de efluentes e esgotos industriais, em qualquer corpo d'água, sem o devido tratamento. Artigo 9º. Fica estabelecido o prazo de 180 dias, contados da promulgação desta lei,
para o chefe do Executivo remeter ao Legislativo o projeto assegurando a garantia a que se refere o inciso 7 do artigo 221. Artigo 10. O Poder Executivo poderá, enquanto não dispuser de rede própria para atender ao serviço de creche, às crianças de 0 a 6 anos, estabelecer ação conjugada com entidades de caráter confessional, comunitário e filantrópico, conforme definidas em lei, devendo progressivamente assumir este serviço. Parágrafo único. Fica assegurado programa suplementar de alimentação às crianças de 0 a 6 anos atendidas em obras de entidades assistenciais sem fins lucrativos. Artigo 11. O município obriga-se a construir, anualmente, salas de aula objetivando atender a demanda na área de educação infantil, visando eliminar o funcionamento do terceiro turno. Artigo 12. No prazo de 2 anos, contados da promulgação desta lei, o poder público tomará todas as providências necessárias à efetivação dos dispositivos nela previstos, relativos ao atendimento das pessoas portadoras de deficiência, em especial, bem como quanto aos recursos financeiros, humanos, técnicos e materiais. Artigo 13. Os prédios já existentes destinados a atividades que demandem a frequência do público, e que não atendam às exigências desta lei, terão o prazo de 2 anos, a contar de sua promulgação, para se adaptarem de forma a permitir o acesso das pessoas portadoras de deficiência física. Artigo 14. Até 30 de junho de 1991 o Executivo deverá concluir a primeira pesquisa de que trata o artigo 292. Artigo 15. O poder público promoverá ações visando a participação dos municípios da bacia hidrográfica do Rio Tamanduateí, bem como do governo estadual, para a recuperação do equilíbrio ecológico daquela bacia, no prazo de 20 anos. Artigo 16. Visando atender ao disposto no artigo 46 das disposições transitórias da Constituição Estadual, o município, em conjunto com os demais do Grande ABC, em cooperação técnica e financeira com o Estado, deverá obrigatoriamente, até 5 de outubro de 1991, tornar medidas eficazes para impedir o bombeamento de águas servidas, dejetos e outras substâncias poluentes para a represa Billings. Artigo 17. O município, em conjunto com os demais do Grande ABC, articular-se-á no prazo máximo de 3 meses para, junto ao governo do Estado, solucionar de forma integrada o abastecimento de água na região que, sendo da sua responsabilidade, deverá promover a captação, adução, tratamento e armazenamento de água para atender, em volume suficiente e qualidade, à demanda da população local. Artigo 18. O município buscará, junto às esferas federal e estadual, em integração com os demais municípios do Grande ABC, a implantação e funcionamento do Hospital Regional de Clínicas. Artigo 19. O poder público, em conjunto com os demais municípios da região, promoverá ações necessárias junto ao governo do Estado para a implantação da Universidade do Grande ABC, conforme disposto no artigo 52 das disposições transitórias da Constituição Estadual. Constituinte Municipal, em 8 de abril de 1990, 437º ano da fundação da cidade de Santo André. Muito obrigado por assistir nosso canal, se inscreva para não perder nossos próximos vídeos e até a posse!